Vamos ver o outro aqui do My Conquista, que agora estourou esse negócio do Luva de Pedreiro de novo. Ele vai ter que pagar uma grana aí pro Alan Jesus. Alan de Recebo. E vamos entender melhor aqui o vídeo do My Conquista aqui, pá. My Conquista News. Deu mole, Luva. Deu mole. Vamos lá. Ai, ai, Chicolas. Justiça, tá? Este vídeo aqui é uma coisa assim que eu já falei para o Alan Jesus, tanto que hoje o Alan Jesus ele me segue e tudo mais, então eu já cheguei a falar para ele, tá? E já falei aqui também várias vezes que eu me arrependo bastante do quanto que eu bati nele aqui na época em que a gente só falava dele e do Luva de Pedreiro, porque teve uma época, 2021, né, 2022, que o Luva de Pedreiro e o Alan Jesus era o Davi Brito aqui nesse canal, era toda semana, pá, e eu esculachando o Alan Jesus, esculachando o Alan Jesus, eu que expus que na placa do Luva de Pedreiro tava lá, não, isso aí realmente... Isso aí não dá pra defender. Isso não dá pra defender. Não, isso aí não dá. O que não dá pra defender do Alan Jesus é o quanto ele se promovia em cima do Luva. Isso não dá pra gente negar. O fato que do tanto que ele se promovia. Agora, que ele roubava o Luva ou de alguma maneira pegava só pra ele os royalties ou qualquer coisa do gênero, aí eu já acho que não, né? Aí foi provado, aliás, que não. A gente também foi leigo, eu também fui leigo, nunca tive o contrato daquele. Depois a gente foi descobrindo. Eu falei com artistas grandes sobre o assunto e tudo mais. E, cara, contratos daquele tipo que ele tinha com o Luva de Pedreiro eram contratos normais, eram contratos que existem. Tem contratos que realmente são assim, porque é pro cara realmente não precisar mais fazer nada. E aí ele fica livre, e aí sempre é o agente que fica fazendo tudo, o empresário que fica fazendo tudo, então ele só vive enquanto o outro produz. Aí tem uns caras que tem agência de publicidade que é diferente, o cara tem autonomia pra fazer uma coisa que quiser, a agência só cuida com o que cai de publicidade, né? Aí muita gente associou uma coisa a outra, fala, não, mas o comum é 20%, mas a galera não pesou que o cara era o empresário, era ele quem movimentava a carreira do Luva de Pedreiro. E a gente também pegou muito pesado nele por conta do curto período de tempo, a gente já queria que ele estivesse fazendo um monte de propaganda, a gente falou, não, faz propaganda logo, aí faz propaganda, e o Alan Jesus estava tentando segurar ele para tentar tornar ele mais internacional, durar mais tempo, e foi uma estratégia que o próprio Luva de Pedreiro adotou depois, ele continuou no mesmo estilo, ele continuou na mesma pegada, tá ligado? Teve coisas aí que ele aproveitou. Eu vou dizer pra você que eu não gostei muito assim olhando de fora assim da gestão do Falcão, não achei extraordinária, não. Na realidade foi a época onde o Luva de Pedreiro mais fez coisas absurdas, assim, digamos assim, mas ele foi mais ele, né? Foi mais verdadeiro. Foi solto, né, cara? E o que aconteceu dessa vez? O Alan Jesus ganhou na justiça e, após 3 anos, Luva de Pedreiro perde o processo e é condenado a pagar 5,5 milhões de reais a Alan Jesus. Meu amigo. O valor envolve multa pela quebra de contrato, reembolso de todos os valores investidos pelo empresário ao influenciador, além de indenização por danos morais pelo prejuízo causado à imagem de Alan Jesus. A justiça reconheceu que o sucesso de Luva se deve também ao trabalho do Alan. Na época da assinatura do contrato, o influenciador saltou de 285 mil seguidores para 17 milhões. Além disso, a justiça definiu que Luva sabia exatamente o tipo de contrato que estava assinando e que tinha uma equipe jurídica que analisou e aprovou o documento na época. Cara, e na época, o boato que corria é que o Luva de Pedreiro era inocente, que não sabia nem ler, tá ligado? Uhum. E ele lá no Fantástico, só, eu não sei nem ler esse negócio, sabe? E eu lembro que o Alan Jesus, ele apareceu, ele falou, eu vou fazer uma diligência, não sei o que é. Tem um vídeo aqui dele na época, que ele fez, um homem inocente, tendo que vir se pronunciar. Nossa, eu nem lembro que eu falei desse vídeo aqui, mas devo ter esculachado ele, cara. Vamos ver. Eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com Luva de Pedreiro, no qual durante todo esse tempo eu fiz com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega, a respeito sobre valores em conta. O Irã, ele tem 2 contas, pessoa física, e ele tem conhecimento de uma terceira conta, pessoa jurídica, na qual é a conta da nossa empresa, na qual ele é sócio também. Essa conta, ela foi criada esse ano. Todos os nossos contratos de publicidade, eles estão com essa conta para recebimento, justamente para que toda a transparência seja possível, uma vez que todos os sócios têm acesso aos extratos, às entradas e saídas.
Essa conta ainda não teve nenhum recebimento. Os nossos contratos de publicidade, todos eles somam aproximadamente um pouco mais de 2 milhões de reais e nenhum pagamento ainda foi feito. Isso aqui eu falei que realmente é assim. A galera já achou que já tinha que estar na conta e o negócio leva um tempo, leva 90 dias. Tem alguns que levam até 180 dias, aí pagam uma metade para pagar a outra. Todos os pagamentos serão feitos a partir de julho de 2022. Ou seja, até o presente momento, os contratos de publicidade que a gente firmou pela empresa, o cara da luva, ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica dessa empresa, quando eu comecei a trabalhar com o Irã, ele tinha feito um acordo informal com uma... Aí ele fala que depois que ele ia fazer um negócio lá pra investigar e tudo mais, e o que o pessoal tá comentando? Eu só não vou comentar porque eu não tenho dinheiro para advogado. Aí o pessoal atacando bastante. E a galera já tinha noção, assim, que ele ia perder, né, cara, por conta de algumas coisas que ele já tava mentindo pra justiça. Mentiu para né, a justiça sobre milhões em conta. Luva de Pedreiro teve 16 contas bancárias bloqueadas e alegava que tinha 5 milhões e 200 mil reais parados devido a um processo movido pelo seu ex-empresário, Alan Jesus. Porém, a defesa de Alan conseguiu quebrar o sigilo bancário do influenciador e descobriu que, na verdade, o valor total depositado nas contas era de apenas R$ 65. Vale destacar que isso ocorre faltando mais de um mês para uma audiência conciliatória entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário. O influenciador alegava ter tido 5 milhões e 200 mil reais, valor da dívida que tem com Alan, bloqueados em 16 contas bancárias, e chegou a pedir que pudesse, ao menos, ter acesso a 2 milhões e 200 mil reais, já que havia depositado em juízo os outros 3 milhões de reais. Agora, os advogados de Alan querem que Luva de Pedreiro e seus advogados expliquem como o dinheiro desapareceu, já que as contas estavam bloqueadas e, teoricamente, sem acesso. Eita. Não sei se esse vídeo é verdade, hein? Vou até pesquisar, velho. Tem isso. É um vídeo do TikTok, né? Vamos lá. Isso aconteceu sim, tá? Ai. E tem aqui o Alan Jesus se pronunciando. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. E aquele que ajudaram a criar e a disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Mas Deus vê tudo. Agora, receba. Caralho! Não, fiquei todo arrepiado aqui, tá? Cara, meteu a braba. Receba. No recebo, se ele botasse um recebo, ia ser maneiro. Mas tem uma treta aí, né? Fala que o goleiro que ajudava ele lá, o goleiro que fazia os vídeos lá no começo, ele meio que deixou o cara de lado e tal. Não sei se é real essa treta aí. Pô, o Luva vai, em vez de receber, vai ter que pagar. E é uma grana alta. 6 milhões é o quê? 6 prêmios do Big Brother? Não lembro se é 1 milhão, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio, 2 prêmios do Big Brother. Aí, ó. É um dinheiro alto, vai receber um dinheirinho alto. Mas deu mó demais também. Tá maluco, velho. Ai, caralho, velho. Ai. Caramba, velho. E ele já tinha aprovado a inocência dele há um tempo, né, cara? Agora foi só o que o Luva tinha que pagar. Tem esse vídeo aqui dele que ele fez na época. É que o Luva, o Alan Jesus, ele é meio memeiro também, né? Eu já falei isso pra vocês. Ele manda fazer camisa dele com inocente. E tal, tá ligado? Aí ele fez esse videozinho aqui que chega a ser engraçado. Essa é a minha história. Em 2022, atingi todos os meus objetivos profissionais como empresário em uma escala nacional e global. Fechei contratos milionários ao lado de estrelas como Ronaldinho e Messi. Em seguida, me derrubaram. O tribunal da internet me condenou. Ameaçaram a mim e a minha família de morte. Vazaram todos os meus dados pessoais na internet. Abriram mais de 40 contas de telefone. Fizeram muitos débitos em diversas empresas e negativaram o meu nome. Perdi mais de 10 milhões de reais em contratos que estava fechando. Empresas se afastaram de mim. Pessoas pararam de me seguir. O que eu fiz? Fiquei de pé. Fui forte. Continuei fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível
e tive que reconquistar a confiança de muitas pessoas. Em nenhum momento ofendi ou discuti com ninguém. Tudo aquilo que eu via servia de motivação para Olha aí, rapaziada, o ensinamento. e esperar que a justiça fosse feita. E ela chegou. E é só o começo. Que a minha história sirva de exemplo para muitas pessoas. Quando tudo está confuso demais, confie que Deus tem um plano perfeito. Todo mundo, desculpa. Quando você não enxerga Da hora. nenhuma saída. Sim, todo mundo pede desculpa para Alan Jesus, né? Todo mundo foi precipitado, velho. Todo mundo foi, velho. É verdade, cara. Nenhuma saída. Venho aqui me retratar das notícias que eu publiquei em 2022 sobre o empresário. Afirmo que não são verdadeiras as acusações que fez sobre seu relacionamento e profissionalismo em relação ao seu ex-assessorado Luva de Pedreiro. Ai, este é o Alan Jesus, rapaziada. Pô, eu não sigo aqui no Twitter, eu sigo ele no Instagram. Cadê a fotinha dele? Às vezes ele manda umas fotinhas engraçadas dele aqui. Olha. É muito fofinho. Caramba, velho. Que vira-volta. Só nos resta agora pedir desculpa, cara. É o que não sobra, cara. É o que não sobra. Se você aí crucificou o Alan Jesus na época, pode usar a caixa de comentário aqui pra se desculpar. Com certeza ele vai ver esse vídeo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, Twitter. Tem essa aqui também, né? Essa aí é massa, velho. Essa aí. Fui xingado, julgado. Ele devia vender essas camisas, cara. Muito boa, muito boa. Sim, o Brasil te deve desculpas, Alan. Você é brabo. Olha, é isso, rapaziada.